quando não há opção, é mais fácil acreditar que o único caminho é o melhor. Quando se analisa a mentalidade estatista, é possível encontrar muitos paralelos com o que chamamos de Síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe, a história é mais ou menos assim. Uma dupla de assaltantes de banco entrou armada num banco em Estocolmo, capital da Suécia. Um outro grupo de criminosos, a polícia sueca, iniciou um cerco do lado de fora do banco. A solução dos assaltantes foi manter 4 reféns dentro do banco durante 6 dias. Até aí, nada demais. Porém, o estranho foi que alguns desses reféns começaram a simpatizar com os assaltantes, chegando a pedir que a polícia os deixassem ir embora e não prestando depoimento para a polícia. Até mesmo uma refém se tornou amiga deles logo após o incidente. O motivo pelo qual essas pessoas agiram de forma tão estranha e o motivo pelo qual uma sociedade aceitou ser refém de uma gangue de criminosos estão diretamente relacionados. Uma linha de argumento muito comum dos defensores do Estado é que, sem ele, indivíduos se tornarão imediatamente hostis uns com os outros, e o caos reinará. Essa visão foi construída a partir das ideias de Thomas Hobbes, o idealizador do famoso contrato social. Hobbes acreditava que o Estado foi criado a partir de uma necessidade de que todos seguissem a mesma lei que pudesse ser imposta por uma entidade soberana, com o objetivo de promover a paz e a capacidade de comércio. Caso contrário, ele descreve que a sociedade seria da seguinte forma: sem lugar para a indústria, pois o fruto dela seria incerto e, consequentemente, sem cultura da terra, sem navegação, nem o uso de itens que podem ser importados pelo mar, sem construções cômodas, sem instrumentos de locomoção e remoção. Tais coisas requerem muita força, sem conhecimento da face da terra, sem contabilidade do tempo, sem artes, sem letras, e o que é pior de tudo, um medo contínuo e perigo de morte violenta, e a vida do homem, solitária, pobre, nojenta, bruta e curta. Hobbes parecia ter uma visão bem pessimista da humanidade. Ele não parecia, no entanto, estender esse cinismo para os soberanos de sua época. Ao invés disso, ele parece acreditar que são abençoados com intenções mais puras do que a dos meros mortais. Eu não culpo Hobbes por pensar assim. A alternativa ao seu pensamento era reconhecer que todas as coisas que ele citou aconteceram apesar do Estado e não por causa dele, e que os maiores causadores de brutalidade, pobreza e incerteza são justamente aqueles que afirmam nos proteger dessas. Ele até mesmo criou o contrato social para afirmar um suposto consentimento que todos nós demos para o Estado a fim de evitar a violência, o que é irônico quando se percebe que ele é o maior concentrador de violência que existe. Porém, em sua época, distante de qualquer possibilidade de se livrar do poder absoluto estatal, entreter essa ideia não levaria a nada na melhor das hipóteses, e traria sua morte na pior. Ele escolheu confiar no Estado porque, na realidade, não parecia existir uma alternativa. Os motivos de apoiar o Estado dependem muito dos incentivos. A maioria das pessoas gosta da falsa segurança que o Estado proporciona. Se você seguir as leis, pagar os seus impostos e não desacatar autoridades, terá a proteção da máfia. Os capangas, também conhecidos como polícia, vão te proteger de outros bandidos que possam vir a fazer mal a você, e as leis vão resolver os conflitos que seriam dificilmente resolvidos sozinhos. Conversar com seus vizinhos e estabelecer relações amistosas para que conflitos futuros sejam resolvidos? Que nada, chama a polícia que eles resolvem. Sentiu como foi enganado ao comprar alguma coisa? Polícia neles. Foi ofendido por racista, fascista, malabarista, taxista? Prenda ele por crime de ódio. Outro grupo são as pessoas que precisam do Estado, porque esse Estado criou um ciclo de dependência
que forma a ilusão de que ele é necessário para resolver os problemas dessa pessoa. É inegável que existem muitas pessoas que teriam muito a perder se o Estado simplesmente desaparecesse. É só imaginar todos os indivíduos que, nesse momento, somente possuem a aposentadoria do INSS como fonte de renda. Isso não quer dizer que o Estado está fazendo qualquer favor para essas pessoas. Muito pelo contrário. Ele roubou por muitos anos dinheiro dessa pessoa, dizendo que ia devolver para ela no futuro, em forma de aposentadoria, criando um enorme desincentivo para a aposentadoria privada. Ou seja, criou um problema e depois se colocou como portador da única solução. Isso acontece com o Bolsa Família, com o sistema de saúde, com a educação pública e tantos outros serviços porcos que o Estado cria com o dinheiro de pessoas que, por causa desse roubo, não têm mais condições de adquirir um serviço privado de qualidade. E é claro, tem pessoas que o apoiam porque fazem parte do Estado, estão no topo da cadeia alimentar ou próximos. Políticos e grande parte dos funcionários públicos se encaixam nessa categoria. Estes são os verdadeiros bandidos assaltantes de banco que fazem toda a população de refém, e eles propagam a mentira de que o Estado é um mal necessário, porque eles são o que mais tem a ganhar nessa dinâmica. Porém, existe aqui um detalhe sobre a Síndrome de Estocolmo que ainda não foi falada. O termo síndrome aqui não descreve bem o que aconteceu naquele banco, porque, de certa forma, as atitudes tomadas ali foram muito racionais. Durante uma entrevista no podcast Memory Motel, Christine Enmar, uma das vítimas do sequestro que deu origem ao nome da síndrome, relata suas experiências e percepções sobre o evento. Eu assumo que a polícia estava preocupada com os reféns, mas eu acho que nós estávamos em segundo plano. Quando os sequestradores permitiram que Christine falasse com o primeiro-ministro no telefone, ela expressou seu descontentamento com a maneira que o político jogava damas com as suas vidas e disse que tinha medo que a polícia fosse atirar neles. Christine perdeu a fé na polícia, que não conseguia ou não estava disposta a libertá-la daquela situação. Essa não é uma perspectiva doentia, e sim uma perspectiva de alguém que se vê sem opções. Ela não considerou, porém, que a pessoa que a colocou naquela situação foram justamente os sequestradores que agora ela, de certa forma, se aliava. Da mesma forma, nós, como sociedade, perdemos totalmente a nossa fé na capacidade individual de defesa e segurança, pois há tanto tempo fomos privados desta. Agora, como Hobbes em seu livro e Christine naquele banco, defendemos uma suposta escolha de colocar nossa vida na mão de bandidos. Christine ainda diz: todos nós pensamos que eu fiz algo errado. A refém ideal é uma mulher que se mantém calada e pensa que a sociedade e a polícia vão protegê-la. E quando alguém aparece como eu, que diz o oposto, você tem que chamar de ser doente, uma síndrome, ao invés de olhar para o que Olson fez, o que Clark fez, o que a polícia faz, o que a sociedade faz. Você diz que essas mulheres não são saudáveis, e eu acho que é uma forma de culpar a vítima. Eu senti por 40 anos que fiz algo errado. Tudo que eu fiz foi por instinto de sobrevivência. Não acho que seja algo tão estranho. Acho que é o que você faria. Talvez ela esteja correta em certos aspectos. Duvidar da polícia naquela situação foi algo natural. Ela estava com muito medo e tinha poucas seguranças. No momento em que encontrou alguma segurança nas atitudes dóceis de seus captores, ela se agarrou àquilo até o momento que saiu do banco. Não há dúvidas que seu objetivo nunca deixou de ser a sua segurança. Porém, é importante ressaltar que Kristen somente trocou um criminoso por outro. Ao invés de confiar na polícia, a máfia governamental, ela confiou em criminosos menores que detinham mais poder sobre ela naquele momento específico, e transformou todo o seu medo em uma falsa sensação de segurança, de que ela conseguiria sobreviver se ao menos confiasse cegamente naqueles que a mantinham cativa. Soa familiar? Talvez os sequestradores tenham fingido toda a sua preocupação com os reféns para torná-los mais fácil de controlar. Talvez
eles tenham genuinamente se apegado às suas vítimas. Mas isso não importa. Eles sequestraram aquelas pessoas, ameaçaram suas vidas e as privaram de sua liberdade. O mesmo vale para qualquer político que diga se importar com suas vítimas, digo, os cidadãos. Por fim, a última coisa que a história do sequestro em Estocolmo nos ensina é que o Estado também não nos garante segurança. Por toda a sua vida, Kristin acreditou fielmente que a polícia a protegeria e que o governo resolveria todos os problemas que causariam caos na sociedade. Porém, no momento em que ela viu essa segurança se fragilizar, ela substituiu os bandidos do Estado pelos bandidos que estavam próximos a ela, tão rapidamente e facilmente quanto trocaria uma ferramenta quebrada. É essa fragilidade com a qual nossa confiança se perde que torna tão perigosa a vida com o Estado. Ao longo dos séculos, vimos vez após vez ditadores se erguendo pelas mãos do povo, pois eles prometiam mais segurança para sua população. Até mesmo as máfias, reconhecidas por todos como entidades criminosas, conseguem seguidores que acreditam na sua maior capacidade de prover proteção para suas famílias. Escolhemos entre criminosos e mafiosos que logo em seguida tomarão nossas liberdades como todos os que vieram antes fizeram. Confiamos em qualquer máfia que se mostre mais capaz de nos defender, mas deixamos há muito tempo de confiar na nossa própria habilidade de assegurar nossa proteção por meios privados, seja com as mãos em armas ou por meio de agências privadas. Agora preferimos, como se sequer houvesse uma opção, deixar que outros decidam se deve ou não haver armas, se podemos ou não sair de casa, se devemos ou não usar máscara. Somente no dia em que as pessoas começarem a decidir o que é certo e errado sozinhas, ao invés de acreditar numa mentira conveniente, é que elas vão deixar de ser reféns do Estado. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Vitor Galvão e Mizu Young. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a crescer. Que outro assunto você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo.